Aqueles que sobrevivem a isso tudo dançam e cantam de maneira primitiva. Aqueles que não adubam ou mancham a terra como um último ato de retorno. Mas se vocês nos perguntarem, a resposta sempre vai ser: todas nós estamos bem. Diferentes cenas sobre solidão, principalmente de uma solidão como consequência de um mundo capitalista e individualista, constroem o espetáculo Todas Nós Estamos Bem, que está sendo apresentado em novembro como parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. Trata-se de uma colagem das peças PT Saudações de Carlos Carvalho e Os Médios de Michele Ferreira, e mostra pessoas atravessando o cotidiano sem se darem conta de que o senso comum domesticou a pulsão de vida que tinham. Traídas por seus próprios discursos, transitam entre o perverso, o poético e o cômico, e revelam traços contraditórios da nossa sociedade. Acompanhe agora trechos da peça e uma conversa com parte do elenco. A nossa concepção, ela é uma peça bem teatro contemporâneo, assim, e era uma intenção nossa quando a gente escolheu os textos, porque são 2 textos que a gente adaptou. Se eu fosse te resumir sobre o que é a peça em uma palavra, eu ia dizer decadência. Aí a decadência das relações, a decadência da gente dentro do capitalismo. É uma peça que tem muito forte essa coisa do contexto capitalista em que a gente vive e do dinheiro, de tudo estar relacionado a dinheiro e poder aquisitivo e relações hierárquicas de poder, assim. Então eu acho que é uma peça que ela gera um desconforto, mas ela gera um desconforto porque eu acho que a gente se sente deparado com coisas que a gente talvez nunca tinha parado para pensar, mas que são muito cotidianas e que fazem parte do nosso dia a dia. Eu resolvo. A ponta dos dedos, ela fica roxa mesmo. E aí eu ligo pra locatária. Hello? Hã? Ai, eu não entendo nada que ela fala, não entendi nada do que eu falo. Aí a gente não paga o aluguel. Ela deixa a gente sem calefação e a gente morre de frio. Ela ameaça nos denunciar, mas aí eu durmo com o marido dela. Ai, que gostoso! E aí a calefação volta magicamente por um mês. A gente montou esse texto dentro de uma cadeira que se chama Dramaturgia do Encenador, que a proposta é que a gente se monte em grupos, se junte em grupos, os alunos, e que cada um dirija alguma cena de um espetáculo. E aí acabou que nesse grupo a gente se juntou, daí depois disso a gente teve que correr atrás de achar um texto que coubesse 7 mulheres em cena, né? O que foi bem difícil, a gente não conseguiu, por isso que a gente encontrou os médios, adaptou, porque os personagens não são todos femininos. Fazer um personagem masculino não era uma coisa que a gente queria fazer também, porque se a gente quisesse a gente poderia, mas não era uma pesquisa que a gente queria realizar no momento. Eu acho que o trabalho de adaptação entre as peças de PT Saudações de Carlos Carvalho e Os Médios da Michele Ferreira nos dava bastante liberdade para isso. Como tinha essas 2 peças, a gente tinha mais liberdade para solucionar algumas questões em cena, seja por motivações de ordem prática, motivações de ordem estética. Por exemplo, a gente queria que nesse momento tivesse uma grande pausa, porque a pausa é importante dramaturgicamente. Ou então, a gente está precisando de uma atriz aqui para fazer essa cena e a gente não tem como fazer. Então, a gente tinha essa liberdade por questões práticas, mas também uma liberdade de, vamos colocar isso nesse momento porque eu acho que vai ser importante. A fome é triste. O outro tem fome e está triste. E é por isso que eu faço um trabalho bonito, um trabalho importante. Sócio-comunitário, ecumênico, social, liberal, abissal. Importante para aquelas pessoas que passam necessidade, frio, solidão, depressão, suicídio, doenças venéreas. Acontece na rua, aparece na televisão. Uma escolha que, para mim, ela foi muito presente, que é a gente colocar nessa cenografia algo muito diferente do que a gente está mostrando ali. A gente está mostrando a realidade, e aí, em contraponto, a gente tem esse cenário que se adapta ao que a gente constrói em cena. A estética da peça, tanto a cenografia, os figurinos, a maquiagem, eles foram pensados um pouco a partir desse contraste, das linhas brancas, do cenário perfeito, das coisas retas, fechadas. E aí é tudo preto e branco, a nossa roupa é preto e branca, linhas, o nosso rosto fica branco. É pra justamente dar essa ideia de que, tipo, são essas personagens que estão inseridas ali naquele momento,
mas podem ser qualquer outras pessoas que estão ali. Aquilo ali não parece real, mas no fim é, porque a gente fala de coisas muito humanas. Esses dias eu comi uma gelatina que não era bem gelatina. O que era? Só matam as estrangeiras. Esse espetáculo tem trilha sonora totalmente original, que partiu de uma parceria do Instituto de Artes com o Departamento de Arte Dramática. Nosso grupo teve a ajuda de 3 pessoas, que foi o Kelvin Machado, Gabriel Araújo e Thiago Fischer, do curso de música. Eles assistiram às nossas aulas, assistiram ao nosso processo de criação e a partir disso eles criaram junto com a gente. Foi muito legal. Não foi só as nossas ideias, eles viram as cenas, eles entenderam sobre o que as cenas falavam, para poder conversar super bem com todos os elementos que estão acontecendo da peça. É muito interessante pensar como é que funciona esse trabalho com outros artistas que vêm de outra disciplina, assim. A gente é muito incentivado e ensinado dentro da universidade a pensar todos os âmbitos do trabalho do teatro. Pensar sobre encenação, pensar sobre trilha sonora, pensar sobre iluminação. Então, desde que a gente pegou o texto, a gente já tinha algumas pequenas ideias do que a gente gostaria. E esse encontro é muito, muito especial, muito valoroso, não só para nós enquanto artistas, mas acredito também que para os espectadores de ter uma obra completa, assim. O TPE, ele é essa possibilidade gigantesca de tu ter acesso a teatro de qualidade de maneira gratuita. E pra gente que tá dentro da universidade, produzindo arte, fazendo teatro, ele é muito importante pela visibilidade que ele dá pra gente. Dá a oportunidade de tu montar a peça de verdade, de tu fazer as coisas com toda a estrutura que o teatro oferece e com todo o acesso à comunidade que tem. A gente tem uma equipe de bolsistas, né, que gerencia toda a mostra. Então, esse aluno, além de organizar a mostra pelo ano todo, né, e fazer a parte gráfica e tudo, ele aprende a gestionar, né, a organizar uma mostra, a produzir uma mostra, o que é muito importante para quem faz teatro e que não se aprende dentro da sala de aula. A gente não aprende, não existe uma disciplina de produção dentro do curso. A gente produz muita coisa e às vezes é difícil a gente mostrar o que a gente produz dentro da universidade estando num lugar de estudante de arte. Tem o TPE Escolas, que tem um pessoal que está no ensino médio que vem ver, que vê o teatro feito dentro da universidade. Se tem gente que quer fazer teatro, brilha o olhinho, daí dá mais vontade ainda de fazer teatro. Assim. Com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Gente, venham assistir, todas nós estamos bem. Nos dias 1, 8, 22 e 29 de novembro. São todas quartas-feiras, menos a do dia 15, que é feriado. Às 7h30 com distribuição de senhas a partir das 19 horas. Venham prestigiar teatro de qualidade, produzido por alunos da URGS, produzidos pela iniciativa pública. Venham assistir, venham prestigiar a arte feita na universidade. A gente vai ficar muito, muito feliz. Vale super a pena, venham aproveitar. Venham, venham, venham. Será que ele veio me salvar? A sirene toca. As duas brasileiras dançam como nunca dançaram na vida. Ou não. Ficam paradas, imóveis, esperando aquilo que nunca vai acontecer. De qualquer forma, pode ser a última chance. Sempre pode. E às vezes